que a gente pare de construir templos para 3, 5 mil pessoas. Eu construo uma igreja para 3 mil pessoas, eu tenho 200 membros. Eu vou usar aquelas 5 mil cadeiras, 3 mil lugares uma vez por ano. O evangelho é simples. Melhoramos? Devemos melhorar. Dar aconchego? Devemos, isso é lógico. Mas alguém está extrapolando nessa parte. Esvaziem seus cofres, pastores, e invistam no reino. Quem que é o pastor Simão e como que foi o seu primeiro encontro com Jesus? Eu sou o pastor Simão Moraes, sou pastor local aqui da Igreja Batista Conservadora de Cruz Alta. Os meus pais já eram convertidos quando eu nasci, então eu nasci nesse meio. Eu conheci Jesus no automático. Eu não levantei a mão dizendo, eu quero aceitar Jesus. Mas em um dado momento da minha vida, quando eu me conheci por gente, quando eu comecei a falar, eu aceitei Jesus. Eu admiro e me emociono quando vejo aquelas pessoas vindo à frente após um convite e levantando a mão para aceitar Jesus. A minha vida, ela não teve essa parte, mas em um dado momento, no automático eu aceitei Jesus, mas não sei precisar quando foi. Mesmo que, eu sou filho de crente, eu sou neto de crente, há um dado momento na vida da gente que é necessário aceitar Jesus. Essa questão ministerial hoje, pastor, várias missões, como o senhor percebeu esse chamado, essa predisposição ao ministério? Como nasci num lar cristão, eu sempre me envolvi com os departamentos da igreja, infantil, jovens, depois que casei, família, eu sempre fui muito envolvido. Ouvia profecias, aquele chamado desde novo, mas é claro que é necessário um aprendizado, um amadurecimento. O que ocorreu no decorrer do tempo? Do chamado, eu tinha certeza, mas o carimbo para o ministério pastoral veio no ano de 2016. Eu tive uma experiência pela madrugada com Deus muito forte, onde ele me disse, chega, essa cidade não será mais a tua, será um outro lugar. Em 2016, mais precisamente, quando eu tive aquela experiência, Deus, ele me chamou para o ministério. Eu era diácono na época. Eu passei do diaconato ao ministério de missionário. E depois de um período trabalhando como missionário, então veio o reconhecimento e o chamado pastoral. Desde pequeno eu sabia do meu chamado. E a sua família, como foi assim quando o senhor teve esse entendimento do seu ministério, o apoio, compreender, teve e tudo isso no seu caso, assim? Com respeito a familiares, quando houve o convite para a obra missionária, que seria sair da cidade onde morávamos e ir a 600 quilômetros de distância trabalhar, dos familiares nós omitimos. Há um contexto emocional que envolve pai e mãe. Isso é natural até que envolva. Então, eu e a Giovana, minha esposa, combinamos. Dos familiares pai e mãe, nós vamos omitir por enquanto. E fizemos isso para depois contar que já estava tudo decidido e até mudança marcada. Mas família, daí seria eu, minha esposa e meus filhos, pela graça de Deus, a gente criou eles sempre envolvidos na igreja. Nós íamos, não deixávamos em casa e não deixávamos com ninguém, levávamos eles. Eles se criaram nesse ambiente. Então não houve questionamento, não houve dúvidas. O que houve foi que nós 4 abraçamos a causa junto. Não houve problema nenhum. Houve uma entrega de todos. Não foi algo imposto pelos homens, é algo que o Senhor e sua família já viviam, esse contexto, esse chamado. Só precisaram de uma validação humana, né? Só faltava aquilo naquele momento do envio, né? Então não foi de uma surpresa para sua esposa, seus filhos, porque eles já presenciavam um pastor, já presenciavam um missionário. Eu me lembro daquele mês de junho ou julho, mas no ano de 2016, trabalhava como motorista de caminhão na época, nós nos encontramos na porta porque levaríamos nossos filhos para a creche. E eu disse para ela assim, antes de nós ir para o trabalho, eu preciso entregar o que Deus mandou. Ela disse assim, o quê? Disse assim, você sabe que a gente profetiza para outras pessoas, mas hoje eu vou profetizar para nós. Isso parece estranho, mas só quem viveu sabe. Eu disse assim para ela, o ano de 2017, o que Deus vai entregar nas nossas mãos, nós nunca tivemos. E ela olhou para mim, me fala o que aconteceu. Eu disse, agora não vai dar, porque nós vamos ao trabalho. Mas hoje à noite, quando nós se encontrar de novo, eu vou lhe contar o que Deus me mostrou. Então, pastor, essa questão familiar, ela é sensível. A gente sabe que, graças a Deus, o senhor teve um contexto bem bom e favorável nessa questão. Mas como evitar esse conflito?
digamos, eu tenho esse chamado, mas como eu evitar, sabendo que às vezes eu não vivo essa mesma realidade, como eu evito esse conflito para não priorizar mais a igreja, já vivendo no ministério, e não cuidar só da minha família e esquecer daquilo que Deus me chamou? Como conciliar e equilibrar perfeitamente? Essa é uma pergunta muito boa. Pais, mães, pastores, enfim, eles vivem um dilema muito grande. Não sei se uma falta de amadurecimento, uma falta talvez de um estudo mais profundo com relação a essa pergunta que o irmão me fez. Esse equilíbrio, ele é muito importante ter. Não é mérito meu, foi a mão de Deus, foi a graça de Deus que me ajudou nesse período a encontrar este equilíbrio, a evitar conflitos. Veja bem, um pastor, ele não pode tirar dos filhos as brincadeiras e as atitudes da idade dele. Quando um pai de família, um sacerdote ou um pastor faz isso, ele traz o conflito para dentro de casa. Eu e a minha esposa lidávamos muito bem com isso. Tínhamos o Géser, que é o mais velho. Bom, ele era uma criança. Ele tem que viver como criança. Tenho que sair com ele, eu tenho que deixar ele jogar o videogame dele, jogar o futebol dele, correr com as crianças na rua. E não, filho do portão, você não sai, você vai para a igreja, vai viver dentro da igreja. Eu vou trazer um conflito. Então o equilíbrio é justamente deixar cada um viver a sua fase, sem danificar o evangelho, porque há um risco aqui, e eu quero destacar. Veja, os nossos filhos como cristãos vão viver a fase deles, mas até nessa fase, na adolescência ou na juventude, há um limite para ele, para que mais tarde ele não venha se prejudicar. Ele deve entender, meu pai me deu liberdade para viver as fases da minha vida, mas mesmo assim com limite. E qual o conselho que o senhor dá assim, para quem está começando esse ministério? Para quem está começando no ministério, não se iluda com agendas, não se iluda com status, não se iluda com convites. Uma vez eu sentei com um colega meu, um missionário, e disse assim: irmão, me diz assim, me fala um pouquinho do que está acontecendo no teu ministério. E ele, com muito entusiasmo: eu tenho convite para tantas cidades, eu fico 15 dias fora, eu já cheguei a ficar 20 dias fora pregando de manhã à noite e tal. E eu disse à sua esposa: minha esposa fica em casa orando por mim. Não tá certo. Então, que conselho eu daria, Neide? Não te iluda com todas essas coisas. Por quê? A primeira igreja é a tua família. Primeiras ovelhas é a tua família, a tua esposa e teus filhos. Primeiro campo missionário é a tua casa. Não troque jamais a tua família por uma agenda. Não te iluda com isso. A porta que Deus vai abrir, Ele vai abrir no tempo certo e as coisas vão fluir. Se eu fosse obedecer ou aceitar todos os convites, os meus filhos, eles ficariam sem me ver 30 dias. E eu e a minha esposa só pela estrada. Não te iluda com a agenda. Cuide primeiro da tua família. Se você não fizer isso, o primeiro passo para o fracasso ministerial é você abandonar a família por uma agenda. Exatamente, porque a família é um ministério, os filhos são um ministério, a esposa é um ministério, e é muito importante isso, porque senão às vezes a gente cuida de todos e os que realmente precisam do nosso cuidado, aqueles que foram os primeiros que Deus nos deu para cuidar, nós deixamos a desejar, Os pregadores dizem assim: pastor, um dia você chegará perante Deus e dará conta das suas ovelhas, a igreja que eu te dei para cuidar. E ninguém fala da família. E a família que Deus entregou na tua mão, você vai ter que dar conta também. A respeito disso, pastor, um tempo atrás o senhor me deu uma visão a respeito disso. Eu vi nitidamente, eu perante o senhor, como se eu assistisse e eu participasse, é algo confuso. Mas ele me deu um entendimento que ele vai perguntar sim das ovelhas, mas ele vai perguntar da família. E o sentimento meu hoje, pastor, se ele me chamar hoje, eu quero poder dizer: Jesus, eu cheguei agora, daqui a pouquinho vão estar todo mundo aqui reunido. Porque se não for assim, eu falei como pai, como esposo, como pastor do meu lar, primeiramente. Sim. E quantas igrejas são muito bem pastoreadas, Mas esse mesmo pastor que pastoreia às vezes esquece, como nós falamos, da primeira congregação, do ministério mais importante, que é os filhos, a esposa. Agora, tocar numa questão que antes, no off, a gente estava conversando bastante, questão emocional. Para o senhor, qual o principal desafio que o senhor enfrentou ou enfrenta nessa questão que te desafia, a questão emocional? Porque sabemos que é um peso, o pastor, ele sente a dor das ovelhas, sente a dor da família, e às vezes ele não é cuidado. Nesse sentido, o que o senhor pensa? Todos os pastores têm um grau emocional elevadíssimo.
todos sofrem em algum momento, há um momento de paz, mas há alguns pastores que eles têm direto esse peso, eles sentem esse peso. E nós devemos de diferenciar aqui e destacar essa grande verdade. Nós temos o pastor presidente, nós temos os pastores auxiliares. Aquele pastor presidente que chegou até ali, glória a Deus por isso, ele cavou, ele batalhou para aquilo ali. Mas a situação dele é mais confortável, isso é uma verdade. O peso emocional dele não é tanto quanto aquele auxiliar que é cobrado. Batismo, pessoas que aceitaram Jesus, congregações abertas, entradas financeiras. Imagina colocar numa balança o peso emocional de um homem que já está lá em cima e de um que está um grau abaixo. Eu não tiro mérito de nenhum, mas esse peso emocional vem pelas cobranças, vem pela entrega para a igreja. Eu tenho 43 anos de idade. Eu me sinto um funcionário da igreja. Eu me denomino assim. Para alguém que me pergunta, eu sou um funcionário da igreja. A igreja me cuida, a igreja me sustenta. Então eu devo trabalhar para aquela igreja. E outra frase que eu uso, e gostaria até que pessoas refletissem essa frase: eu sou um eterno diácono. Dificilmente obras na igreja eu não estarei envolvido. Eu sei que chegará o dia que eu não vou ter esse pique, essa força, mas eu devo deixar um legado. Alguém está olhando para mim e que continue essa obra. Mas o peso emocional vai muito dessa entrega. Se o pastor é paradão, se ele não quer nada com nada, se ele só quer usar o púlpito para trazer os seus sermões, uma visita aqui, uma visita ali, lá de vez em quando, o peso emocional dele é bem menos do que um pastor que se entrega para a igreja. Você que está iniciando, saiba disso. O que te espera é isso. Visitas, orações, levar às vezes o fardo da ovelha. O pastor tem que cheirar a ovelha. Ele tem que viver no meio das ovelhas. Então, vamos resumir assim. O peso emocional, ele está muito na entrega do pastor. Se você está num patamar muito elevado, que só delega ordens, lembra-se dos seus auxiliares. Não sobrecarregue eles. Não cobre demais. Suponhamos que eu sou o pastor presidente de uma igreja e eu tenho um pastor auxiliar e eu exijo do meu pastor auxiliar que ele me apresente 50 batismos no ano. Eu vou exigir dele, ele vai trabalhar para aquilo ali. Ele vai perder noite de sonos, ele vai correr atrás das pessoas e tal. Mas quando eu era auxiliar, eu entreguei isso. Então, às vezes, eu exijo do meu colega o que nem eu fiz. Isso é importante. Já houve algum momento que o senhor quis parar e se aconteceu, o que ele fez continuar a caminhada? Eu nunca disse assim, não, agora eu não serei mais um pastor, eu vou entregar o meu ministério. Porque foi Deus que me chamou, eu sei da responsabilidade. Agora, no ano de 2024, eu saí da cidade do Dr. Maurício Cardoso, onde eu já estava 7 anos e meio na missão, trabalhando como missionário, mas já sendo pastor. Vim para a cidade de Panambi para um período de 6 meses de preparação para depois ir para o continente africano. Por 6 meses eu terminei curso de missiologia e eu fiz o curso de missão transcultural. Nesses 6 meses, eu fui cuidado pelo pastor Joel Lopes da Rosa, um excelente pastor, um excelente pai espiritual. Nesse período de 6 meses, saiu um fardo dos meus ombros. Então, a pergunta, você pensou em parar? Nunca pensei em parar, mas já pensei em ser apenas um auxiliar, para não ter tanto peso e a responsabilidade que é você liderar uma igreja. Eu fui cuidado, foi maravilhoso. E hoje a gente está pastoreando de novo, né? Mas aqueles 6 meses foi umas férias tão boas. Que bênção, né, pastor? Continuando nesse assunto delicado, né, que é pensar em parar, graças a Deus o senhor não teve essa dificuldade, mas olhando para a caminhada hoje, para trás, 2 questões, 2 cenas. A que mais alegrou o senhor ministerialmente e a que mais feriu? A maior alegria no ministério, de pastorear ou fazer obra missionária, é quando você vê uma pessoa se entregar para Jesus. Como eu me envolvi muito em obra social, gosto disso, teria muitas experiências para contar. Eu vi pessoas sair do fundo do poço e ter uma vida transformada pelo Evangelho. E eu acompanhar, ser um canal de bênção para aquela pessoa. Eu sempre digo, não é mérito meu, se não é a mão de Deus, não somos nada. Mas enfim, Deus nos escolheu para estar ali naquele momento, e eu vi pessoas sair da miséria. Experiências que nós tivemos são muito profundas. Então aquilo alegra teu coração. Ver as pessoas regeneradas pelo poder do Evangelho, recuperar a família, recuperar a saúde. Então isso alegra. E aí vem o baque, quando aquela mesma pessoa se torna ingrata.
A ingratidão, ela é o que mais fere um pastor. E você tem que ter maturidade para chorar, para lamentar aquilo e tocar o barco. Porque a pessoa, ela não está sendo ingrata só contigo. Ela está sendo ingrata com Jesus que salvou ela. Porque às vezes ela abandona tudo. Não aceita mais teu pastorado, não aceita mais a igreja, porque agora ela está num patamar melhor. Ela recuperou tudo que tinha perdido, ela está bem, e aí ela vira as costas. Se um pastor, se um homem já se sente ferido, imagina a tristeza que dá no coração de Deus. Por ver que ele resgatou aquele filho e ele te paga com a ingratidão. As pessoas, às vezes, não sabem quem está em cima, lá em cima, na frente de um trabalho, né? A gente tem que estar ali sempre, mas às vezes não, as pessoas que estão lá embaixo não sabem o momento que quem está lá em cima está passando, né? E isso é difícil, porque às vezes quem está lá em cima também tá, às vezes, gemendo e chorando, como diz, mas a gente tá ali, né? Todos os sentimentos que uma ovelha tem, o pastor também tem. Isso que é importante nós dizer, porque as ovelhas às vezes acham que o pastor é de ferro. Super-herói. Que ele tem que suportar tudo, que ele tem que resolver tudo, que ele tem uma palavra mágica, que ele pode ser ofendido, que não dá nada, porque ele é um pastor, ele vai superar isso. Não, a gente até no momento suporta e depois descarrega lá no quarto, chorando e orando. Mas a ferida fica. Depois Deus vai curando no decorrer do tempo. Perfeito. Hoje, qual é a principal visão e missão da sua igreja? Sair das quatro paredes e impactar o mundo lá fora. Eu não posso chegar numa cidade e mudar a minha visão de trabalho, porque essa visão ela veio da parte de Deus. Ela é uma ferramenta que Deus deu para mim. Indiferente do lugar que eu vou trabalhar, essa sempre será a visão. Sair das quatro paredes e impactar o mundo lá fora. E é fundamental, né? A igreja, pregando para a própria igreja, não é igreja, né? Claro que a gente tem que cuidar e pastorear as ovelhas que estão ali, fazer delas discípulos de Cristo para que elas gerem mais discípulos. Só que só ficar ali pregando, falando, não é suficiente. Nós não vamos ser igrejas atuantes aqui nesse mundo se nós ficarmos presos aqui nas quatro paredes, presos na igreja. Então essa visão é fundamental, né, pastor? Sim. E o senhor falou, o senhor tem convicção daquilo que Cristo depositou sobre a sua vida, a convicção da palavra do Senhor, então a gente adapta naquela cidade. Às vezes muda a realidade, a abordagem, né, a estratégia, mas a visão, o princípio, ele permanece o mesmo. É verdade. A igreja ela serve assim como um lugar para você reabastecer, aprender um pouco mais, mas o campo mesmo é lá fora. Qual a principal necessidade que o senhor vê aqui hoje? De abordagem, de evangelho, mas também a questão humanitária. Qual as principais urgências que o senhor vê aqui? Então, Cruz Alta eu conheço ainda muito pouco, mas eu acho que ela não está diferente das outras. Nós temos um grande problema com jovens e crianças principalmente. Eles estão sendo atacados de uma forma muito feroz. O ataque é muito pesado em cima das nossas crianças e jovens. Eu digo isso porque o adulto já sabe se virar um pouco mais, já viveu um pouco mais. Mas principalmente jovens e crianças. Em todos os lugares que eu passei, eu vejo esse ataque. Como trabalhar com essa classe? Primeiro, protegê-los. Fazer um muro. Cercá-los e ajudar. Por quê? Amanhã não estarei mais aqui, amanhã o senhor não estará, enfim, os anos vão se passando e a gente, se Deus quiser, vamos morar na glória. Mas e os filhos? E os netos que estão vindo? Então há sim um problema em todas as comunidades com jovens e crianças. Você olha os jovens na praça, e isso eu já vi aqui em Cruz Alta, né? Quando você chega numa cidade, você procura conhecer a cidade. Então você faz um chimarrão, vai para a praça, né? Vai para uma lancheria, conhece amigos. E assim você vai conhecendo a cidade. Mas essa é uma visão minha, tá, gente? Essa é uma visão minha. Você olha aqueles jovens nas praças ali, se divertindo. Para quem já viveu, para quem já tem uma certa experiência na caminhada ministerial, sabe que nem tudo aquilo ali é verdade. Que o sorriso que está ali no rosto dele na praça vai se transformar em lágrimas lá no quarto dele, em desespero, em depressão. Ao mesmo tempo que ele se sente no meio de tanta gente, quando ele chega em casa ele se sente e vê que ele está tão sozinho. Por quê? A mídia está jogando muito lixo em cima deles. Está pegando pesado, está desvirtuando as nossas crianças e os nossos jovens. Então é necessário, gente, que a igreja cerque seus filhos, seus jovens, faça um trabalho contundente com eles. Porque se nós ficar assistindo, o prejuízo vai ser muito maior. Essa é a maior necessidade que eu vejo. Essa é a dor que a gente sente por eles. Porque o diabo e seus demônios investem pesado, né, neles. E basta nós, como igreja, investir muito mais, né? Se ele investe, nós, com Cristo, devemos investir o dobro, porque
É preocupante, né? Essa questão que o senhor tocou, porque eles são levados, como não tem a mente ainda totalmente formada, que a opinião totalmente formada a respeito de Cristo, a fé não tão madura, aí eles acabam vacilando, infelizmente. Como o senhor enxerga a unidade da igreja, das igrejas na cidade? Essa é uma visão minha, não é de todos. Mas essa unidade, ela praticamente inexiste. Nós, pastores, e eu vou me incluir junto, porque eu também não posso apenas falar dos outros. E o Simão é o perfeito. Não, não é. Mas nós, pastores, nós não estamos unidos em prol de um propósito único, que é o reino de Deus. Nós estamos trabalhando cada um no seu quadrado, cada um com as suas ovelhinhas. Por quê? Eu tenho medo de fazer um evento onde venham outros pastores de outras denominações. Porque aquele pastor vai levar minha ovelhinha, vai tirar os meus membros. Gente, o dono desta obra é Cristo. Ele está competindo demais, né, pastor? Essa competição da parte de Deus, ela não existe, existe entre os homens. Eu conheci um homem na cidade de São Leopoldo que fez um evento chamado Culto na Praça. Esse senhor já partiu. O evento era maravilhoso, gente, pessoas se convertiam naquele culto na praça, nós pegava chimarrão e ia para lá, era maravilhoso, porque não tinha uma denominação. Ele era, mas ele não apresentava a denominação dele. Aquilo deu um resultado extraordinário, até chegar às pessoas que queriam se promover com aquele evento. Aí começaram a colocar a placa da igreja dele lá, aparecer a igreja dele, só os dele cantam, só os dele prega, e o prejuízo foi enorme, porque eles findaram com aquele trabalho. Eu acho hoje, na minha visão, que essa unidade, se existe, é quase insignificante. Deveríamos fazer cultos públicos nas praças, eventos extraordinários onde todos participam. Depois do evento, irmão Rafael, logicamente, cada um vai para a sua congregação. Exato. E o pastor cuida do seu rebanho. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para o senhor a respeito do seu coração, do sonho do senhor para a sua igreja, a igreja no Brasil. No final, também uma palavra para quem está nos ouvindo, uma recomendação. O que o senhor sentiu no seu coração? Eu sonho que os pastores esvaziem seus cofres e invistam na obra. Quando nós investimos em obra social, quando nós investimos o dinheiro que está guardado lá no banco, nós vamos colher resultados. Esse é o meu maior sonho, Rafael. Que a gente pare de construir templos para 3, 5 mil pessoas. Eu construo uma igreja para 3 mil pessoas, eu tenho 200 membros. Eu vou usar aquelas 5 mil cadeiras, 3 mil lugares uma vez por ano. Isso tudo vai ficar aqui, gente. O evangelho é simples. Melhoramos, devemos melhorar, dar aconchego? Devemos, isso é lógico. Mas alguém está extrapolando nessa parte. Meu sonho, concluindo, esvaziem seus cofres, pastores, e invistam no reino. Vou criticar e tal, mas essa é a minha visão. Se você tem diferente, eu vou respeitar você. Compartilhe, se inscreva no canal, participe. E com respeito, faça o seu comentário. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.